O início foi em 1998, quando foi aberto um concurso público para umas 10 vagas de professor. Quando a gente chegou, eu acho que foi a junção de duas situações. Os alunos não tinham aulas práticas, eles tinham apenas aulas teóricas, então eles estavam desesperados pelas aulas práticas na formação. E nós, ainda jovens, tínhamos muita vontade de trabalhar, de mudar a estrutura e de fazer toda essa estrutura funcionar. Quando nós chegamos aqui em julho de 98, o prédio original, que é esse prédio principal aqui, já estava construído. Ele não tinha porta nenhuma, a gente acessava praticamente todos os ambientes e setores. Só que a obra oficialmente ela não tinha sido recebida da empreiteira pela universidade. E eu fui um dos professores que compôs a comissão de recebimento, onde a gente passava ambiente a ambiente e fazendo checklist para ver se estava tudo na conformidade do que tinha sido solicitado. O hospital foi inaugurado em 9 de 9 de 1999, numa data até cabalística. E foi desafiador iniciar esse processo, sendo que a gente não tinha pessoal para tocar o hospital, a gente assumiu meio que de forma muito desafiadora naquele momento, né? E ousada, vamos dizer assim, porque a gente não tinha um corpo técnico do hospital veterinário. Então os professores, principalmente, e alguns técnicos, poucos que nós tínhamos na universidade, que foram selecionados inclusive por nós, professores na ocasião, iniciamos, né, esse trabalho no hospital veterinário de atendimento ao público. E a equipe era muito boa, né? A gente tinha um grupo de professores muito comprometido, muitos funcionários também, alguns funcionários já começaram a surgir e eles compraram a ideia, né? Então os funcionários que foram chegando foram aceitando a ideia e gostando de trabalhar ali também. Criou-se um ambiente muito bom de trabalho, né? Só que nessa época não tinha muito engajamento dos alunos porque não tinha um programa de residência bom, né? Não tinha recursos para bolsas e tal. Então era um início difícil, mas era um pessoal unido, né? Eu falo que não dependia de condições ideais, né? Que a gente não tinha condição ideal para nada. Então, mas a gente começou a tocar e começou a ocorrer o hospital veterinário. Quando nós chegamos aqui, não existia praticamente nada, né? De estrutura dentro aqui do campus. A gente desenvolvia atividades, inclusive as aulas práticas, numa casa locada pela Universidade Federal, aqui na Avenida do Barbado. Em 99, a gente teve a oportunidade, então, de dar início ao funcionamento aqui dessa parte do hospital veterinário, que na época contemplava clínica, cirurgia, a parte de radiologia e a parte de patologia clínica, né? Colocamos em funcionamento essa estrutura, mesmo sem técnico, com toda a dificuldade, mas a parte complementar ao curso, que era a parte de diagnóstico, de todos os diagnósticos, dentre eles patologia, microbiologia, parasitologia, não haviam sido contemplados nessa construção, nessa primeira construção. Então nós, na tentativa de começar essas aulas práticas com os alunos, a gente começou a ocupar espaços como a lavanderia do hospital, na época, e tentar alocar alguns espaços transformando em laboratórios. A minha turma não usufruiu da estrutura do hospital, mas desde a inauguração ele começou a fazer o atendimento de pequenos e em 2002, quando eu entrei, a gente não tinha internação, o atendimento era só ambulatorial dos cães e gatos. Meu nome é Rita Neves, fui diretora do OVET UFMT Campus Cuiabá, logo depois da gestão do professor José Ricardo. Na época, a princípio, eu não queria assumir esse cargo, pois eu acreditava que eram muitas as responsabilidades. Primeiro, porque eu acompanhei a gestão anterior e vi as inúmeras dificuldades por que ele passou. Segundo, porque eu não tinha nenhuma formação em administração. A gente, como médico veterinário, embora muitas das vezes a gente, depois de formados, sejam gestores dos nossos próprios estabelecimentos, nós somos carentes em administração, uma vez que ela não faz parte da grade curricular nas universidades. Naquela época, eu era a única médica veterinária com cargo de técnico de nível superior do OVET. Como falei, a princípio eu tive um pouco de receio, mas segui aquele lema, sabe? Tá com medo, mas vai com medo mesmo.
acho que a grande conquista que a gente teve foi a construção dos anexos do Hospital de Grandes Animais e do anexo de laboratórios, que foi uma área física que foi demandada desde o começo e a gente sofria por falta de espaço, a gente ficava em espaços minúsculos, né? E depois com a efetiva conquista e entrega da obra, principalmente do bloco de apoio diagnóstico, quando foi entregue foi assim, acho que a grande conquista, que hoje esse espaço do bloco de apoio diagnóstico é responsável por uma grande parcela do hospital em si, dando apoio ao setor clínico e cirúrgico e abrangendo a área para além do espaço físico do hospital. Uma coisa que a gente não pode dissociar do nosso trabalho, né, é a complementação que os outros laboratórios da unidade, né, de diagnóstico e inclusive aqui, né, da estrutura de atendimento clínico e cirúrgico, né, tem feito, né, é a complementação daquilo que a gente faz. Por exemplo, o laboratório de microbiologia, né, da professora Valéria, o laboratório de biologia molecular do professor Luciano, de parasitologia, né, do Richard, do professor Afonso, né, de virologia, né, rickettsiosis, do professor Daniel, eles têm complementado e nos ajudado fortemente assim, nessas atividades, né, de atendimento à comunidade, né, do Estado. Nesses anos, né, nesses vários anos que passou, a gente teve muito progresso de vários setores, a inclusão do programa de residência pelo Ministério da Educação, professores se atualizando, servidores técnicos terceirizados. Então, tudo isso foi melhorando com o passar dos anos. A gente vai se moldando e se atualizando, então a gente nota uma grande mudança. Eu, do início que estou aqui, né, na verdade que comecei a fazer parte como estagiária até o momento atual, eu vejo grandes diferenças com relação ao número de funcionários que tem, como a gente executa hoje todos os procedimentos dentro do hospital veterinário. Então a gente teve grandes avanços e eu sou muito feliz e alegre de ter conseguido e de estar fazendo parte dessa comemoração de 25 anos do Hospital Veterinário. Foi a normatização da residência veterinária, padrão de residência veterinária igualando a residência médica, né? Essas bolsas que foram criadas em 2005, eu acho, que foi normatizado e nos deu 50 residentes, fez uma mudança especialmente profunda no nosso atendimento. E hoje a gente já almeja aumentar e precisamos de mais gente. Porque de um ano para outro nós aumentamos 50 vagas, né, de médicos veterinários trabalhando aqui dentro. A residência médica, né, ela tem um reconhecimento pelo MEC de um tempo para cá, né, bem recente. Lá no início dos anos 2000 não havia esse reconhecimento, mas nós entendíamos como sendo parte de um processo importante. Então, nós fomos ousados, né, em oferecer aí 2 vagas que nós chamamos na época de residência médica veterinária, e a bolsa que eles recebiam era praticamente simbólica, né? E isso era puxado pelo próprio hospital veterinário, um atendimento aqui. Então, nós iniciamos o processo aqui de residência ainda quando ele nem era reconhecido, vamos dizer assim, nacionalmente. Então, nós fomos bem ousados, vamos dizer assim, né? E hoje, felizmente, né, com o trabalho que o Conselho Federal fez de veterinária, né, junto com os colegas, a gente conseguiu fazer com que o MEC reconhecesse efetivamente a residência médica no nosso país. O programa de residência, eu não posso falar só da minha época de gestão, mas também como coordenadora da residência, foi conseguir implantar a residência em 2012 através com as bolsas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional. Então conseguimos muito equipamento, muito material de consumo, teve a inauguração do bloco de laboratórios de grandes animais, o Fordov se tornou maior, né, cresceu. Nós tivemos um aumento significativo no número de residentes nos diferentes setores, tivemos aumento significativo da casuística e também nós conseguimos a gratificação por ceder pela universidade. Outra coisa que foi importante também, eu não me lembro se isso foi na primeira ou na segunda gestão, foi a vaga de farmacêutica, né? Então, até então, a farmácia do hospital não tinha um responsável. Na verdade, a responsável era a farmacêutica do Júlio Miller.
Então, enquanto se comprava pequena quantidade de material, ela era responsável, mas houve uma expansão muito grande e ela não sabia o que era feito com esse material de consumo dentro do hospital veterinário. Então, era uma responsabilidade muito grande para ela, e aí ela acabou não querendo mais essa função. Então, foi a oportunidade que a gente teve também para conversar com a administração superior e conseguir uma vaga de farmacêutica, que eu acho extremamente importante, né, até hoje. Eu acho que o hospital ele exerce uma função extremamente importante. Não tem como formar um médico veterinário se ele não tiver vivência, se ele não conseguir ver a rotina de atendimento, conversar com os tutores dos animais, vivenciar as doenças e orientar esses tutores tanto no tratamento como na prevenção. Então, acho que o hospital ele exerce uma função tanto na formação de clínicos veterinários, de cirurgiões, de médicos veterinários na área de diagnóstico por imagem ou em outras áreas de diagnóstico. E essa vivência prática do dia a dia, o contato com o tutor, o contato com profissionais de outras áreas, ajuda na formação do profissional, mas também atende a comunidade. Então, é um hospital que atende um grande número de animais e tenta, de alguma forma, prevenir algumas doenças que são bastante endêmicas na região. Hoje eu fico muito feliz quando encontro os meus ex-alunos. A gente tem ex-aluno em praticamente todos os setores importantes aqui do estado e fora do estado. Nós formamos professores, nós formamos os veterinários do INDEA, do Ministério, os ex-alunos que trabalham em clínicas e são ótimos profissionais. Então eu acho assim, hoje quando eu vejo eu me sinto bem feliz na quantidade de gente que a gente já formou. É de extrema importância, sem dúvida nenhuma. A gente presta um serviço especializado aqui, tanto para a comunidade como também para a comunidade acadêmica que utiliza desse espaço, que utiliza de todo esse conjunto aqui de professores, técnicos, servidores e materiais para o aprendizado. Eu acho que essa relevância do hospital veterinário também tem que ser lembrado sempre. Não só externo ao FMT, oferecendo esse serviço à comunidade, mas também para a comunidade acadêmica, que utiliza de todo esse serviço aqui para o aprendizado. Em termos de população, a questão de atendimento à população de baixa renda, que o serviço de manutenção de um animal de companhia, o atendimento qualificado ele é oneroso e tem muita gente no nosso Brasil e na nossa Cuiabá que não tem essa condição. E o hospital tem um papel porque ele atende uma boa parcela, eu não sei em termos de número o que seria de percentual, mas tem uma boa parcela que é atendida, é subsidiada pelas ações do hospital. Então só esse fato em si de propiciar a esse cidadão, a essa cidadã de baixo poder aquisitivo um atendimento qualificado, ele é relevante. Do mesmo modo que no quesito de saúde humana, saúde animal, os quadros nosológicos, os quadros de doença, quando pesquisados sistematicamente pelo hospital, dado o fluxo de material, gera informações que são relevantes para os serviços de saúde. Então, acho que essas são as duas grandes contribuições. Teve uma intercorrência com os leões que ficavam mal abrigados aqui numa estrutura que foi um motel na saída de Santo Antônio de Leverger. Esses leões estavam ali, como eu digo, assim, bem mal alojados, Eram 4 animais que estavam dentro dos muros desse muro meio que vazado assim, mas cercado com uma tela de galinheiro, assim. Então, você vê que é uma coisa errada. Alguém ligou, olha, tem uma leoa aqui na saída de Santo Antônio em trabalho de parto. Aí a gente mobilizou rapidamente, vamos lá dar uma olhada. Aí chegamos lá, tinha realmente uma leoa em trabalho de parto, com uma distocia, com um feto exposto, e pendurado assim no canal, e 2 outros leões soltos, naquela telado. Aí como é que a gente vai fazer? O professor Afonso até fez a tranquilização dos animais com zarabatana, mas um deles não ficou adequado. Ele ficou meio grogue, assim, mal falando.
Chegou até o tratador, não, pode deixar, esse leão é manso, eu vou ali e vou pegar a leoa. Daí a hora ele entrou assim, o leão só deu uma rugida assim, ele subiu numa mangueira assim, muito rapidamente, assim, a coragem acabou. Acho que a gente meio preocupado com a leoa, eu peguei uma corda, entrei lá, amarrei o pé dela assim rapidamente, mas acabamos tirando, né, o bicho lá de dentro, ela veio para cá e aí foi removido o feto morto, que estava distóxico, e junto com o útero. Quando retiraram o útero, eles pegaram esse útero, né, com o feto distóxico e levaram para patologia. Nós, quando chegamos na patologia, nós abrimos, né, o útero e tinha um outro leão vivo. Aí a gente saiu naquela correria, ele ficou vivo uns 2 ou 3 dias, mas como tem o processo da tranquilização com os produtos que foram usados, ele deu depressão respiratória, não foi viável. Acho que dentro das histórias que a gente acompanha, quando a gente está no hospital, a gente quer queira, quer não, a gente acompanha a vida de outras pessoas que conduzem a sua vida junto com outros animais. E as condutas de respeito ao animal são marcantes. E assim, uma das mais marcantes que me chamaram a atenção foi um dia de sexta-feira, era um dia como esse, quente, muito quente. Encostou uma D10, D20, bem aqui atrás do bloco de laboratório onde ficava a patologia. Chegou um senhor com um cachorro fila brasileiro. Ele estacionou o carro lá, o cachorro estava em cima e esse cachorro tinha uma indicação de eutanásia porque ele era um cardiopata. Só que era um fila brasileiro de 20 anos de idade. Normalmente um fila brasileiro sobrevive aí 8, 10, eu tive um que viveu 13 anos. São cães que têm um período de vida mais curto. Esse cão tinha 20 anos. E esse senhor veio do interior, eu não me lembro a cidade, mas dava algo em torno de 200 quilômetros de distância. Ele trouxe esse animal para fazer eutanásia. Ele chegou aqui na frente, fez a ficha e a hora que voltou na caminhonete, o cachorro tinha morrido na caminhonete. Foi feita a necrópsia, todo o procedimento, mas assim, com relação ao respeito à vida animal, eu acho que assim, dentro desses 25 anos, é uma relação que marca a questão do respeito a esse ser irracional. É o mais marcante, com certeza. Os meus 15 anos de universidade aqui foi uma das situações mais difíceis que eu enfrentei aqui dentro, na parte administrativa. Tá? Como eu disse, eu já participei de outras coordenações e outras esferas administrativas, mas estando no hospital veterinário, na direção, juntamente com a pandemia, sem dúvida nenhuma foi o nosso maior desafio. Eu entendo como fator positivo a toda essa diversidade a nossa conquista de manter esse hospital em funcionamento, de continuar prestando o serviço, mesmo que de forma um pouco mais coordenada em função de tudo que foi enfrentado nessa pandemia, mas ainda assim a gente conseguiu manter isso em funcionamento. Então acho que isso daí foi o ponto mais positivo. Eu enxergo o hospital veterinário como um hospital escola. O hospital veterinário das universidades federais, eles existem em função do curso de medicina veterinária. Então, um trabalho em conjunto, né? Tanto com a graduação quanto com a pós-graduação dos cursos relacionados com a medicina veterinária, atendendo aos pilares da universidade que estão ensino, a pesquisa e a extensão. Então é dessa forma que o hospital veterinário deixa o seu legado. Então ele atua na formação dos médicos veterinários, atua na atualização dos médicos veterinários através da educação continuada, e existem também áreas que não são específicas só da medicina veterinária, né? Porque tem vários setores, várias áreas que trabalham em parceria com outros cursos, como, por exemplo, a medicina e a biologia. Então, o legado ele não é exclusivamente da medicina veterinária e nem somente local ou regional, porque pode-se trabalhar em parceria com outras universidades. Um dos principais objetivos de cada uma das gestões que passou por aqui é, sem dúvida, tentar fortalecer o atendimento da população mais vulnerável socialmente. Então, a busca por recursos para que dê amparo para a gente manter um atendimento, conseguir dar as isenções, conseguir atender as pessoas que chegam aqui sem recurso,
de uma forma gratuita, ou trabalhando com isenções de alguns procedimentos, pensando na curiosidade científica e acadêmica que se tem, é um dos nossos principais focos. Eu acho que o hospital ele ajuda na formação desde o médico veterinário, alguns não retornam, mas muitos retornam para a escola aqui, para o hospital, para fazer residência, para fazer mestrado, para fazer doutorado. E a gente tem agora professores que foram nossos alunos. Então, acho que a gente consegue completar ali um ciclo de formação, atua na capacitação desses profissionais e, de forma geral, se alguns anos atrás, na medicina veterinária, a gente às vezes só fazia uma avaliação clínica sem muitos exames, hoje em dia isso vem avançando cada vez mais e o cuidado com o animal, que é um membro da família, ele tem aumentado. Então, a gente está lidando e tratando ou cuidando de alguém que é extremamente importante. E quando a gente faz isso de uma forma criteriosa, técnica, com conhecimento, aplicando esse conhecimento, a gente consegue fazer com qualidade. E fazendo com qualidade, a gente aumenta a sobrevida desses animais e, consequentemente, a gente impacta na saúde das pessoas também de forma indireta. Eu acho que a gente tem que agradecer muita gente, os técnicos que começaram com a gente lá no início, os professores, né, os diretores que já passaram pelo hospital veterinário, tudo foi muito suado, a gente teve muita luta para conseguir chegar onde a gente chegou, né? Então eu acho que assim, é um motivo de comemoração esses 25 anos, né? Eu acho que a gente só tende a melhorar. E eu acho que a gente não pode deixar de agradecer, além dos técnicos, professores, alunos, toda a comunidade universitária e a gestão, aos tutores e à comunidade que tem confiado no serviço prestado pelo hospital veterinário, que trazem os seus animais aqui às 7 da manhã para passar pela nossa triagem, para permitir que essa estrutura funcione. Eu desejo para o hospital veterinário que ele se fortaleça, que ele consiga cada vez mais dinheiro, mais recurso para comprar equipamento novo, para melhorar o setor de atendimento, melhorar uma sala de consulta, conseguir comprar um ultrassom mais moderno, um raio-x de última geração, que a gente consiga fortalecer o trabalho da farmácia para expandir o nosso atendimento, o nosso horário de atendimento à comunidade. Eu acredito que celebrar os 25 anos do Hospital Veterinário é uma alegria. A minha trajetória dentro do Hospital Veterinário veio com um crescimento profissional extremamente enriquecedor. Desde o período que eu era estagiária, em 2008, até os dias atuais como docente. E atualmente eu sou coordenadora do programa de residência uniprofissional em medicina veterinária e a residência ela tem um papel essencial dentro do hospital veterinário, onde a gente não consegue tornar inseparável as duas situações, nem o hospital veterinário, muito menos o programa de residência. Então isso está junto, está conectado, servindo para a sociedade, prestando um serviço para a sociedade. Então, acredito que todo mundo que fez parte, todos os servidores, técnicos, terceirizados que fizeram parte desses 25 anos, eles merecem e devem ser parabenizados. Como os que estão aqui hoje, eles também merecem e devem ser parabenizados. Parabéns aos 25 anos do Hospital Veterinário. As pessoas que participaram desse projeto, iniciaram lá atrás, era mais um núcleo de professores, né, comprometidos, né, jovens professores, que entraram, eu me incluía nessa equipe. O pessoal que trabalhava sem condições ideais, como eu falei. Depois, né, toda a equipe que veio se juntando, né, aos poucos, né, já tinha alguns funcionários, alguns técnicos. Eu acho que o pessoal, depois os alunos, né, todos os alunos que participaram, eu acho que cada residente que passa contribui com um tijolinho ali para construir o que é o hospital veterinário hoje. Então, eu acho que as pessoas que trabalham ali têm muito orgulho de trabalhar, né? Você vê que a pessoa às vezes se aposenta, né? Aquela sai, né? E às vezes a pessoa retorna, porque tem uma questão afetiva com esse hospital, né? Que não são só paredes, ali tem um serviço, ali tem muita humanização do atendimento aos animais. Com muita modéstia à parte, acredito que realizei boas coisas, que deixei sementes plantadas para os gestores que vieram em seguida. O que eu posso dizer em resumo é que eu só consegui isso porque eu tinha
em cada setor, em cada cantinho do OVET, desde os setores administrativos e financeiros, laboratório, setor de apoio diagnóstico, clínica e cirurgia, pessoas muitíssimo empenhadas em fazer do OVET um hospital melhor. Assim, eu que tive a direção do OVET de março de 2003 a agosto de 2006, sob minha responsabilidade, só posso agradecer a todos que construíram comigo esse hospital que guardo no coração. Sem a equipe que eu tive, nada seria possível. Hoje eu não estou mais no OVET UFMT, mas ele continua comigo. E eu parabenizo a todos que constroem todos os dias um pouquinho da sua história. Eu fico muito, muito grata de fazer parte dessa história e ela fazer parte da minha. Certo. Eu tenho um agradecimento pela estrutura, né? Eu vejo assim uma perspectiva muito boa, né, para isso daqui, para os trabalhos que a gente se propõe, né, a fazer. É lógico que há limites, é lógico que há coisas ainda para melhorar, graças a Deus, né? Mas tem muita coisa que foi feita, muita gente que foi formada, muito serviço que foi prestado, graças, né, às atividades desses 25 anos. Então é essa a minha mensagem, né, de gratidão. Feliz 25 anos. Feliz sofrimento, choro, alegria, contação de dia para obra, auxiliar de servente de pedreiro trabalhando durante anos. São períodos, muitas vezes a gente tem a expectativa de que a coisa se resolva em poucos dias e às vezes leva mais de 1000 dias. Não esmoreça, marque um ponto de chegada e faça por onde. Caminhe e ajude a caminhar até esse ponto de chegada. O que a gente espera para o futuro? Melhorar o nosso atendimento. Eu acho que conseguir fortalecer ainda mais a pós-graduação que acontece aqui dentro, tentar trabalhar cada vez com especialidades de uma forma mais específica, melhorar o suporte para esse atendimento, na busca de novos equipamentos, de equipamentos mais modernos, de suporte ao diagnóstico, de suporte de forma geral para o atendimento da comunidade.